Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e nós estamos falando direto da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje nós vamos falar de um seminário internacional que discute biblioteca e leitura. Tem ainda uma reportagem com a cantora e compositora Ângela Rorô, que faz show em Porto Alegre. A Patrícia está em outro ponto aqui da Praça da Alfândega com outros destaques do programa de hoje. Patrícia. Oi, Niltinho. Eu converso daqui a pouco com a Carmen Prado. Ela é filha da Maria de Norá, autora, e vai hoje acontecer o lançamento do Instituto Maria de Norá. Ocorre essa noite às 7 no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul. E tem ainda outras dicas da programação cultural para essa semana. Niltinho, contigo. Bem, começamos falando de Rádio Arte. A musicista, pesquisadora e produtora cultural Janete Elaiuli está em Porto Alegre ministrando um curso sobre a rádio como uma mídia experimental. O curso é uma promoção do programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS. Tudo bem, Janete? Tudo bem, Nilton. Obrigada pelo convite. São 3 dias de curso, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui do que significa a rádio como essa mídia experimental. Ok. Nós estamos trazendo aqui algumas reflexões, algumas informações, na verdade, sobre o que começou a ser feito nessa mídia acústica chamada rádio há quase 100 anos. O rádio arte seria um rádio feito por artistas, um rádio que pensa, que pode produzir, que pode criar, que pode inventar e não apenas reproduzir, no caso, músicas e notícias. Mas como é que você pode fazer isso de uma forma inventiva, criativa e que capture a atenção do ouvinte? Esse é o nosso maior desafio. Para isso, a convite da Mirna Spritzer, que é da pós-graduação de artes cênicas, né, de arte dramática da universidade, que trabalha também com peça radiofônica já há muito tempo, ela me trouxe esse convite, eu aceitei imediatamente, porque eu acho importante que nós estejamos desenvolvendo e trazendo, oferecendo para as pessoas essa ideia de que o rádio ele pode ser uma mídia utilizada como criação, quer dizer, não apenas para reproduzir, como eu já disse, entende? E de que maneira isso pode ser feito? Olha, o rádio arte em si seriam peças feitas para essa mídia rádio. O que eu tenho desenvolvido e trazido para as pessoas é pensar uma programação artística, aquilo que eu chamo de design sonoro para o rádio, uma programação onde provoque surpresas para os ouvintes, que possibilite ouvidos pensantes, ouvidos mais inquietos, para uma diversidade musical ilimitada que existe na nossa cultura do Brasil, imagine do mundo. Então, se você pensar que a programação de uma rádio, que esse contínuo radiofônico pode ser desenhado por meio de uma programação diversificada e mais provocativa, eu chamaria isso de um rádio artístico. O rádio arte em si seria o compositor que está pensando numa peça acústica ou numa peça sonora para o rádio. É o que a gente chama também de composição acústica ou de arte sonora radiofônica ou de arte acústica radiofônica. Existem experiências no Brasil e no mundo? Olha, no Brasil, nós poderíamos dizer que isso foi iniciado nos anos 70, mais ou menos, por intermédio do Instituto Goethe de São Paulo, quando convidou George Sperber, que é um alemão que veio para o Brasil e que estimulou a criação de concursos de peças radiofônicas e também estimulou a criação de oficinas, de cursos de peças radiofônicas. Peça radiofônica na Alemanha surge, por exemplo, nos anos 20, eles chamavam isso de Hörspiel. Hörspiel, traduzindo, é jogo para o ouvido. Então, são jogos auditivos onde a fusão da literatura com a música, a palavra com a música, são tratadas esteticamente, sensivelmente, para que o ouvinte possa ter o seu imaginário despertado, vamos dizer assim. E na rádio convencional a gente tem alguns espaços que essa pesquisa possa ser vista? Infelizmente e ouvida, é claro. Não. Infelizmente não, Nilton. Eu costumo também provocar e propor às pessoas que
que façam isso nas rádios universitárias. Nós temos aproximadamente 50 rádios universitárias no Brasil. Então, o convite é para que os músicos, os artistas sonoros, os atores, atrizes, cineastas, poetas, literatos, nós estamos aqui diante de uma feira de literatura, que essas pessoas também utilizem a rádio como espaço de experimentação de linguagem, porque rádio é uma linguagem, assim como o cinema é uma linguagem. E por que no cinema nós temos, tudo bem, o cinema comercial, mas nós temos o cinema artístico, nós temos o cinema experimental. Por que não fazer isso no rádio? E como? Seria nos espaços universitários, penso eu. No Brasil a gente tem, como eu já disse, aproximadamente 50 rádios. E em algumas nós já estamos percebendo o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Em Londrina, de onde eu trabalhei 30 anos, no departamento de música e teatro, onde tivemos um grupo de estudos de rádio. Eu dirigi a rádio da UEL, eu tive um programa lá durante 15 anos, e o retorno que eu tive do público e da comunidade interna da UEL é um choque que, ao passar o choque, eles pensaram, poxa, por que a gente não ocupa, no sentido criativo, que hoje a palavra ocupa ela tem outros sentidos, mas por que nós não ocupamos esse espaço criativo da rádio para fazer essas experimentações de linguagem e poder disseminar isso para a população? Porque acaba sendo algo assim muito restrito. Obrigada. Janete, muito obrigado pela tua participação. Poxa, Sucesso aí nesse curso. Obrigada pela oportunidade. Que os telespectadores possam pensar um pouco também para usar essa mídia radiofônica de forma mais criativa. Muito obrigada. Legal. Patrícia, é com você. A obra do Ricardo Ara é hoje assunto do nosso quadro Fotógrafos do Mundo. Ricardo Ara concluiu há 5 anos o curso de Comunicação Social na PUC e partiu para uma temporada em Montreal, no Canadá, onde em 2012 estuda fotografia documental na Dawson College. Fotografando o movimento Occupy, cria a série Portraits in Protest. De volta ao Brasil, fixa residência em Porto Alegre. Expôs parte da série Ser ou Não Ser, Não É Essa a Questão no projeto Sarau Erótico. Finalizou os estudos do módulo avançado no curso de fotografia da SPM com o ensaio Sobrepor. Em 2014, participou da primeira edição da exposição coletiva no Acervo Independente e parte da série Instante Sequência é selecionada para uma das edições do Guerrilla Contemporary Photography Zine, publicação chilena. Em 2015, participa de exposição coletiva que refletiu sobre o tema da coletividade. Ainda participando do grupo de estudos em fotografia contemporânea, desenvolve a série Das Que Não Fiz. Neste ano, deu início a um novo projeto que usa a cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, como pano de fundo de uma nova pesquisa fotográfica. Paralelamente aos projetos autorais, Ricardo Ara atua em Porto Alegre como fotógrafo profissional. Trabalha com fotografia comercial nas áreas de publicidade e moda, além de realizar registros de eventos sociais. Tem como norte nos trabalhos comerciais a ideia de sempre unir o olhar pessoal e artístico do fotógrafo com as necessidades e demandas dos clientes. A Feira do Livro esse ano tem uma patrona, mas a primeira mulher que assumiu essa função foi uma pioneira da literatura infanto-juvenil no Rio Grande do Sul. Hoje, aqui, às 19h, tem o lançamento do Instituto Maria de Norá, aqui no Memorial, aqui bem pertinho aqui do estúdio da TVE. Uma das pesquisadoras, a filha e uma das fundadoras desse instituto, a Carmen Prado, está aqui comigo e vai conversar sobre a ideia desse instituto. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Imagina, qual é a ideia do Instituto Maria de Norá? A ideia do Instituto é uma ideia que eu acho que era da mãe, de tornar a literatura o mais ampla possível para várias pessoas e tornar ela viva e que todos possam ter acesso a ela. Então nós fundamos esse instituto, que é uma instituição sem fins lucrativos e que vai ter várias frentes, todas elas ligadas à literatura infantil e também de adulto. Seja a republicação da obra dela, que é um dos vieses do Instituto, seja criar oficinas literárias para crianças, para adultos, curso para pais, para orientação de quais leituras dá para os seus filhos,
E muitas outras atividades. Nós também somos uma editora e pretendemos chamar pessoas que queiram escrever e que queiram ter seus livros editados também. Faz parte desse projeto também. Como é que vai ser hoje? Hoje vai ter uma mesa redonda, onde nós vamos poder apresentar para o público o IMADIM, que é o Instituto Maria de Norá, e mais esquematicamente poder apresentar o projeto para todo mundo. O Caio Ritter vai falar, Mauro Barbieri também vai falar e a Patrícia também vai dar uma história. E todos vão falar um pouco, o tema é a minha Maria de Norá. Cada um vai poder falar um pouco sobre a sua lembrança dela, o que ela trouxe para eles como escritores, que lembrança eles têm, o que ela deixou. Enfim, vai ser uma homenagem a ela também. Bom, eu não sei se uma filha fica com um olhar comprometido, mas qual é o legado da Maria de Norá, assim, na tua opinião? Exatamente. Ser filha não é muito fácil. Eu acho que a gente precisou um distanciamento também para poder começar esses projetos, né? Desde o ano que ela faleceu. E eu acho que esse tempo foi importante para a gente se destacar da pessoa e passar a obra, né? Eu cresci nessa feira com ela, eu sou a filha mais nova e eu acho que a obra dela não pode ser esquecida. O papel dela na literatura infanto-juvenil do Rio Grande do Sul também não. Como professora, ela que começou a levar o autor para dentro da sala de aula, que é uma coisa muito importante, que hoje é muito corriqueiro, né? Divulgar a literatura. E eu acho que a gente não queria mesmo que a ideia, nem só os livros, como as ideias dela também não ficassem soltas, que tivessem um lugar que pudesse agregar e a gente pudesse divulgar. Então, acho que foi essa a ideia do Instituto, né? E ela tem mais de 100 livros publicados. São 108 livros publicados. Então, a gente quer também reeditar alguns deles. Nós fizemos um livro ano passado que se chama Que Falta Que Ela Nos Faz, que foi um livro que os filhos escolheram poemas e a Patrícia Pita, que foi a organizadora, que é a pessoa com quem eu me encontrei, que pôde tornar esse projeto também possível, né? Porque ela é pesquisadora da obra da mãe. Me procurou por um acaso para pedir uma autorização e a gente fechou muito bem. E nós organizamos esse livro, que foi uma homenagem, a mãe teria feito 90 anos, que ficou um livro muito bonito para retomar a obra dela. E aí, só vamos fazer o livro? Não, vamos fazer mais alguma coisa. E daí começou a surgir a ideia do Instituto, que foi esse ano que a gente montou. Tá certo, muito obrigada, Carmen. Sucesso. Instituto Maria de Norá, hoje à noite, lançamento às 7 aqui no Memorial. Niltinho. Bem, a Estação Cultura faz agora um breve intervalo, mas antes uma dica. A Malma Companhia de Dança se apresenta nesta quarta-feira no Teatro São Pedro com entrada franca. O espetáculo reúne 2 coreografias do repertório da companhia, em certas ações e muito prazer. A apresentação marca o início do projeto de circulação do grupo. Depois, a companhia vai passar por Blumenau, Florianópolis, Curitiba e Novo Hamburgo. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro São Pedro. E hoje, às 9 da noite, o projeto Noites Especiais recebe a cantora Ângela Rorró. A cantora carioca se apresenta acompanhada pelo pianista Ricardo Maccord no Sgt. Peppers. Confere agora a entrevista que ela concedeu ao Estação Cultura ontem. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Ângela Rorró, esse repertório que tu está trazendo a Porto Alegre, tu está associando clássicos da tua carreira e também clássicos internacionais, né? Alguma coisa. Primeiro, Sgt. Pepper, né? Sgt. Peppers é bom demais. Todo mundo fala muito bom e eu estou muito curiosa para conhecer esse restaurante, casa de espetáculo, né? A gente vai cantar um pouquinho de Beatles, né? Bem é capaz de a gente cantar O Dia de Ontem, que é sempre gostoso, Yesterday, Lennon McCartney. A gente leva algumas coisas de jazz, como Cole Porter. A gente leva um pouquinho de música francesa, Jacques Brel, tipo Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux oublier. Todo mundo já gravou, né? Mas eu adoro cantar. Enfim, não sei qual é a melhor versão, a não ser Jacques Brel, que é o compositor. E a gente leva a felicidade de ter sucessos, porque tem tanta gente boa que compõe, canta, a vida inteira, 40 anos, às vezes mais, não conseguem um pinguinho de mídia, né? São pessoas tão talentosas, eu conheço vários. E eu, meu Deus, com as minhas coisinhas simples, sempre tive um sucesso. Tipo Amor, Meu Grande Amor, Só Nos Resta Viver, Tola Foi Você.
E Fogueira, que Bethânia gravou, né, já várias vezes, 3 vezes ela gravou no CD do tempo dela, Ciclo, no original. Depois ela gravou no Cartas de Amor, aí ela gravou comigo no disco e DVD Feliz da Vida. E agora está na novela, eu adoro. Por que queimar minha fogueira e destruir a companheira? Está na novela, também tu está em turnê. Tu percebe uma renovação de público por conta desses fatores? Como é que está esse momento? Já tem, Patrícia, essa renovação. Eu acho bacana, porque já há algum tempo, já há bastante tempo, eu vejo até, a gente faz a brincadeira mesquinha, safada, que é uma piada de dizer, gente, se a gente for pela bilheteria, eu só tenho meia. Porque eu pego os 2 extremos da corda. Os jovenzinhos que pagam meia, os estudantes, que eu abracei e acolho com muita alegria. A nova geração se interessou por mim, por diversas razões, né? E os velhinhos da minha idade, que também são a outra ponta da corda. Obviamente, eu consegui realmente ampliar. Não digo isso em vendagem, não falo isso em termos de dinheiro, né? Mas em termos do alcance da obra, do carinho que a gente recebe de fã-clube. Amar é sofrer, eu ouço dizer. Quem é a Ângela hoje? A Ângela é a mesma pessoa, graças a Deus. Sabia que a essência é a mesma? Eu já tive mais magra do que estou agora, porque eu estou com nome e sobrenome aqui, porque eu andei comendo chocolate. Adoro chocolate. Enfim, fã dá, eu como. E então, já tive de todas as maneiras. Já bebi demais, já fumava. Eu me lembro que na época que a gente fumava no palco, podia, né? Então eu me lembro que eu me segurava um uísque com um copo de uísque na mão e o outro cigarro, eu não me lembro como eu segurava, um microfone. Mas, enfim, o povo adorava também. Então, eu sou sexagenária, ou sexigenária, tanto faz. Le guerre s'embraser, je te racontais l'histoire de ce roi amant. Eu não sou feminista, eu sou humanista, porque eu me ponho como se fosse um extraterreno. Imagina, Patrícia, de uma certa distância, nós meninas e eles meninos, a diferença é muito pouca. Nós temos que assumir nosso papel feio na humanidade nesse descaminho. Porque se a gente tentar o melhor da gente no dia a dia, mesmo que seja pouquinho, ninguém vai virar santo, né? Mas tentar ser o mais correspondente a esse nome, humano, né? E humanizar as coisas, ser mais solidário, ser mais paciente. Enfim, tentar o melhor da gente. Então, já tenho 6 décadas de vida. Eu comecei a aprender música com 5 anos de idade, mas não aprendi até agora. Mas, enfim, me ensinaram. Então, é uma vida inteira de música, né? Não penses ter a vida inteira para esconder teu coração. Mais breve que o tempo passa. Eu acho fantástico a popularidade que você consegue quando você sabe aproveitar das coisas. Eu acho que eu consegui, através da minha idade toda, né, agora mais madura, eu consegui ver que eu alquimizo, eu transformo. Tudo que é, por exemplo, as piores fases da minha vida, as piores coisas que alguém pode ter me causado, eu consigo transformar tudo em anedota, crônica, música, letra de música, verso. Eu não consigo assimilar a tragédia. Eu perturbo a tragédia. Eu subverto a tragédia. Ela, para mim, tem que ser, nem que seja o inferno de Dante, mas com a Divina Comédia. Mas feito criança, lavou na esperança, eu sou mesmo assim. Um seminário internacional vai discutir quinta e sexta-feira o papel
da biblioteca e da leitura na formação da sociedade. O evento integra a programação da Feira do Livro de Porto Alegre e quem nos dá os detalhes é Sandra Laporta, da Câmara Rio-Grandense do Livro. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço o convite de estarmos aqui divulgando na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre o 5º Seminário Internacional de Bibliotecas. É um nome longo, o papel da biblioteca e da leitura no desenvolvimento da sociedade, analfabetismo funcional e gestão inovadora em bibliotecas. Esse ano, o assunto principal do seminário é o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? Exatamente. O que é o analfabetismo funcional? Mesmo que a pessoa seja alfabetizada e consiga juntar, vamos dizer, as letras e as palavras, ela não consegue captar a ideia do texto. Isso é o analfabetismo funcional que acontece muito no país, conforme dados assustadores. Então, como que as bibliotecas, dentro das escolas e dentro desses espaços, o que se pode fazer para amenizar esse problema? Então, este vai ser o assunto principal do seminário que vai acontecer no dia 10 e no dia 11, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz. Teremos convidados, tantos gaúchos, nacionais e internacionais. A abertura fica a cargo da Regina Zilberman. Olha! Falando sobre a leitura, a história da leitura e fazendo a abertura do seminário. E que outros nomes participam do evento? Teremos o Roberto Castelli, da Ação Educativa de São Paulo, que vai trazer toda a informação dessa organização. Temos uma convidada internacional, alemã, parceria com o Instituto Goethe, que é a Freya Schwachenwald, um nome um pouco complicado, não sei se eu disse corretamente, mas é uma diretora de um projeto de bibliotecas na Alemanha muito interessante, que vai falar exatamente o que acontece dentro das bibliotecas, que ações estão acontecendo dentro das bibliotecas na Alemanha, que possibilitem lidar com esse grande problema que nós temos aqui no país, que é o analfabetismo funcional. Bem, o seminário acontece quinta e sexta-feira na Assembleia Legislativa, né? Legislativa. E outras atrações da feira ainda até o dia 15 de novembro? Eu gostaria, antes de falar em outras atrações, que a Freya, que é essa bibliotecária alemã, ela vai também dar uma oficina no dia 10, às 18 horas, no Santander, saindo, portanto, do âmbito, apesar de estar dentro do cronograma do seminário, saindo do Dante Baroni, no Santander Cultural, às 18 horas, na Sala Leste. Ela vai estar dando uma oficina muito interessante. Sandra, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês e contamos com a presença de todos. E as inscrições estão no site, isso é muito importante. As inscrições no site para o seminário. Muito obrigada. Patrícia, é contigo. Newton, o cearense Eduardo Frota volta ao estado com uma nova instalação, depois de fazer intervenções no Espaço Torreão no ano 2000, na terceira Bienal do Mercosul em 2001 e na Fundação Vera Chaves Barcelos em 2012, também na Fundação Iberê Camargo, em 2014, o artista visual ocupa agora o espaço do Museu do Trabalho. Eu trabalho sempre, digamos assim, com espaço. E espaço recodificando a arquitetura do lugar, dos lugares onde eu passo. Aqui, no caso, o Museu do Trabalho. Então, rearticulo. O local expositivo vira a própria obra numa das séries do cearense Eduardo Frota. Janelas, portas, vidros e até a escada do casarão no centro histórico que abriga o Museu do Trabalho foram reconfigurados numa apropriação artística. A primeira vez que eu visitei o museu, eu acho que tem mais de 10 anos, e me chamou logo a atenção a escada dentro da sala. Então eu achei aquilo muito significativo da arquitetura do museu e fiquei pensando. E esse projeto desenvolvi em um ano, pensando ele, e quando foi agora, realizamos. Só que mais radical, tirando portas, janelas, vidros. Então eu tirei essas portas dessa funcionalidade. Quando eu tiro isso, eu arejo o espaço, fica o espaço penetrável, digamos assim, e as portas
são recodificadas aqui como planos pictóricos, né? Assim com os vidros também, aquele trabalho lá, os vidros pintados de pretos que eram daqui de cima, ali da janela do acervo, eu retirei todos os vidros e fiz aquele trabalho em justa posição e ficou meio que assim uma gravura, um desenho. Tirar de uma, digamos assim, da normatização cotidiana essa arquitetura que, digamos assim, desfuncionalizá-la, para que a gente possa ver outras coisas da arquitetura, o espaço que ela engendra todo em relação ao público. Estudando possibilidades, o artista discute o fluxo da arquitetura, ressignificando os espaços. Eu acho que a arte, ela te auxilia a ler o mundo de outra maneira, né? E é importante que tenha essas multiplicidades de leitura de mundo, porque se todo mundo lê igual, a vida fica empobrecida, a experiência da vida fica empobrecida. Então a arte, ela é uma, digamos assim, um aparelho, né? Um bom aparelho para você desfocar isso que passa batido banalmente, desfoca isso e foca outros interesses, outras descobertas, outras subjetividades e outros códigos de recomposição, tanto do mundo material como existencialmente falando, né? A vida. Tem uma campanha bacana que a Fundação Piratini está realizando. Nós estamos convidando o público para que faça doação de livros infantis no nosso estúdio de vidro, bem pertinho ali do Santander Cultural, como forma de incentivar a leitura das crianças. As doações podem ser depositadas num baú que está lá e depois os livros vão ser doados para comunidades carentes do Morro Santa Teresa. Por hoje é só. Newton. Tchau, Patrícia. Tchau, pessoal. E a gente se vê amanhã novamente, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. E nós encerramos o programa de hoje com Ângela Rorô, que se apresenta hoje no Sgt. Peppers. Tchau.